Olá, esta análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do Projeto Alero Turbo. Isso mesmo. Hoje a gente vai mergulhar no caderno 1, que trata da ocupação colonial nos vales do Guaporé e Madeira e os tratados de limites. Um tema fundamental. E o ponto de partida é fascinante. A gente está falando da formação de Rondônia, mas a história é muito maior, né? É uma saga de geopolítica, de riqueza e estratégia no coração da Amazônia. Exato. Que ajudou a desenhar o Brasil que a gente conhece hoje. A grande questão que guia a nossa conversa é: como é que uma região tão remota, que no mapa parecia, sei lá, um vazio verde, se tornou um ponto nevrálgico na disputa entre Portugal e Espanha? É a história de como a ambição e principalmente a necessidade podem redesenhar completamente a geografia e a política. E o que eu acho mais interessante, e que o material do professor Lessa já deixa claro, é que essa história não começa com a corrida pelo ouro, como a gente tende a pensar. Não mesmo. Começa com algo bem diferente. As chamadas drogas do sertão. Que nome, hein? É um nome fantástico, né? E reflete o valor que esses produtos tinham. No século XVII, a motivação para entrar na Amazônia era essa busca por especiarias. Ah, então estamos falando de... Cacau, baunilha, cravo, canela, coisas que valiam uma fortuna na Europa. E os pioneiros nessa exploração, olha que curioso, não foram os bandeirantes, Não? foram os missionários, principalmente jesuítas e carmelitas. Nossa, isso é uma quebra de expectativa. A gente imagina a conquista da Amazônia e já pensa em batalhas, mas os primeiros a mapear os rios foram religiosos. Exatamente. Eles tinham uma missão dupla, digamos assim, catequizar os indígenas e, ao mesmo tempo, organizar a coleta desses produtos. Entendi. Então a catequização era também uma forma de organizar a mão de obra. Precisamente. Era uma simbiose complexa. Eles se estabeleceram ao longo do rio Amazonas e, aos poucos, foram subindo pelos afluentes. Como Madeira e o Guaporé. Isso, avançando cada vez mais para dentro do continente, muito além dos limites que o Tratado de Tordesilhas, que ele estipulava. Certo. Então temos essa ocupação lenta, gradual, movida por especiarias, mas aí o século XVIII chega e tudo muda. E como muda? O ano-chave é 1719. Bandeirantes paulistas, figuras como Antônio Pires de Campos, Pascoal Moreira Cabral, eles descobrem ouro em Cuiabá. Ah, aí sim começa a febre. Começa a febre do ouro. E a notícia se espalha como fogo. O foco econômico estratégico sai do litoral e vai para o coração do Brasil. As especiarias, de repente, perdem o protagonismo. Imagina a loucura que foi. Mas como é que eles tiravam esse ouro de lá? Estavam literalmente no meio do nada. O desafio logístico devia ser Colossal. A rota original que ligava São Paulo a Cuiabá ficou conhecida como a Rota das Monções. e era perigosa. Extremamente. Uma viagem fluvial de meses, caríssima, cheia de perigos, ataques de grupos indígenas, doenças, cachoeiras, uma verdadeira epopeia. E não era só escoar o ouro, era preciso abastecer a população que não parava de crescer lá. E é aí que o mapa da futura Rondônia se torna crucial. A solução foi achar um caminho alternativo. Exato. Olharam para o mapa e viram uma artéria fluvial natural. Descer pelos rios Guaporé, Mamoré e Madeira, até chegar em Belém do Grão-Pará, de onde o ouro podia ir direto para Portugal. Perfeito. De repente, uma região que era periférica vira o corredor logístico mais importante do Império Português. Os rios de Rondônia viraram a veia aorta da economia colonial. Ok. Então, de repente, Portugal tem essa artéria de ouro pulsando no meio de um território que, no papel, ainda era disputado com a Espanha. Isso soa como uma receita para o conflito. Totalmente. E a coroa não podia ficar só assistindo. Qual foi a jogada, então? A jogada foi rápida e decisiva. Em 1748, a coroa cria a capitania de Mato Grosso, desmembrando-a de São Paulo. Ah, um ato de soberania. Um ato com dois objetivos muito claros. Primeiro, administrar e controlar de perto a extração do ouro, garantindo os impostos, claro. Certo? E segundo, e talvez o mais importante, criar o que o material chama de antimural, uma barreira de defesa contra o avanço dos espanhóis, que estavam ali,
do outro lado do rio Guaporé, Observando tudo. das suas missões jesuíticas no que hoje é a Bolívia. Um movimento de xadrez geopolítico. E para executar esse plano, mandaram o Dom Antônio Rolim de Moura como primeiro governador, e ele não perdeu tempo, né? De forma alguma. A primeira medida dele foi fundar a capital, Vila Bela da Santíssima Trindade, num local, olha, extremamente simbólico e estratégico. Às margens do Guaporé. Exatamente. Era como construir a sua casa no jardim do vizinho para marcar território. A mensagem era clara: este lado do rio é nosso. Portugal fincou a bandeira com uma nova capital. Mas uma cidade, por mais estratégica que seja, ainda é vulnerável. Era preciso mais do que isso. Era preciso transformar essa intenção em poder militar de fato. E aqui a teoria vira pedra, literalmente. A defesa exigia uma militarização pesada da fronteira. E a primeira tentativa foi o Forte de Nossa Senhora da Conceição em 1760. Isso, mas era uma estrutura precária, sabe? De madeira, de taipa. Logo viram que não era suficiente. Precisavam de algo que não apenas defendesse, mas que também intimidasse. E aí que entra o gigante da Amazônia, o Real Forte Príncipe da Beira. Exatamente. Em 1776, o governador Dom Luís de Albuquerque de Melo, Pereira e Cáceres, dá ordem para começar a construção. E aí não era uma paliçada qualquer. De jeito nenhum. A gente está falando da maior e mais sofisticada fortificação que Portugal construiu em Pô da Amazônia. Um projeto no estilo Vauban, com formato de estrela, o que havia de mais moderno na engenharia militar da época. Uma fortaleza de pedra. Feita para durar séculos e para projetar o poder português na fronteira. É impressionante pensar na logística para construir algo assim no meio da selva no século XVIII. E isso leva a um ponto fundamental. Quem construiu esse forte? Essa é uma parte crucial e, claro, sombria da história. Essa obra colossal foi erguida com o suor e o sangue de mão de obra indígena e negra escravizada. A base de tudo era escravidão. Sim, a sociedade de Vila Bela era marcadamente afro-brasileira. E onde há opressão, há resistência. A região foi palco de focos de resistência importantes, como o Quilombo do Quariterê. Liderado pela rainha Teresa de Benguela. Uma figura histórica notável, exatamente. Uau! Isso adiciona uma camada de complexidade enorme. Então a gente tem a posse de fato com a Rota do Ouro, a capital, um forte monumental. Certo. A ocupação física estava consolidada. Mas força intimida, não cria direito legal. Como é que eles transformaram essa posse na marra em algo reconhecido no papel? É aí que a batalha sai do campo e vai para a mesa de negociações. Entram em cena os tratados de limites. Um tema que, como a análise do professor Lessa sempre alerta, é um prato cheio para bancas de concurso. Especialmente a FGV, né? Especialmente a FGV. E o tratado que muda o jogo é o Tratado de Madrid, de 1750. O famoso Tratado de Madrid. Ele é um divisor de águas por causa de um princípio específico, o Ut possidetis. Ut possidetis. Exatamente. Do latim significa, assim como possuísseis, continuareis a possuir. A tese, brilhantemente defendida pelo diplomata português Alexandre de Gusmão, era simples e pragmática. Quem ocupa de fato é o dono. Basicamente isso. A posse de um território deveria ser de quem de fato o ocupa, não de quem tem um direito antigo no papel. Na prática, foi a certidão de óbito do Tratado de Tordesilhas. Uau! Então, com uma canetada, Portugal legalizou toda a expansão para o oeste. Toda. A Amazônia, o Centro-Oeste. Foi a certidão de nascimento do Brasil com o contorno que a gente conhece hoje. Um golpe diplomático genial. Mas a disputa não acabou aí. Em 1777, veio o Tratado de Santo Ildefonso. Isso. As tensões voltaram. Nesse tratado, Portugal foi forçado a ceder mais territórios no sul, mas o ponto crucial para a nossa história é que conseguiu manter a soberania sobre a vasta maioria da Amazônia. Incluindo o Vale do Guaporé. Incluindo a Artéria de Ouro. Portugal priorizou e garantiu a posse da região norte. E para fechar essa sequência, veio o Tratado de Badajoz, em 1801. Esse foi o da consolidação.
Ele basicamente pôs um ponto final na discussão, ratificando as fronteiras amazônicas com base no que já tinha sido definido pelo Utiposidetes. Foi o carimbo final. Certo. E aqui vale um alerta importante que o material destaca, né? Uma casca de banana clássica em provas é confundir esses tratados com o Tratado de Petrópolis. Fundamental ter isso claro. O Tratado de Petrópolis é de 1903, mais de um século depois. Outro ciclo econômico, outra história. Outra história. É o ciclo da borracha, o acordo que anexou o Acre ao Brasil. Misturar os tratados do ciclo do ouro com o do ciclo da borracha é o tipo de erro que um examinador da FGV, ele adora explorar. Fica a dica. E falando em ciclos, com o esgotamento do ouro no fim do século XVIII, o que aconteceu com toda essa região que tinha virado o centro das atenções, para Cuiabá. E o Vale do Guaporé voltou a ser uma região silenciosa. Uma área de passagem. Até que o novo ciclo, o da borracha, a despertasse de novo quase 100 anos depois. Que virada! É um ciclo completo de ascensão e queda. Bom, acho que passamos pelos pontos essenciais. Para amarrar tudo, vamos recapitular. Vamos lá. Se tivéssemos que resumir, o grande legado do Tratado de Madrid foi ter consagrado o princípio do Utiposidetes, certo? Sem dúvida. Foi a ferramenta jurídica que validou a posse de fato sobre a posse de direito. Foi o que deu a Portugal a base legal para um território muito maior do que Tordesilhas previa. E sobre as fortificações, a grande diferença é que o forte de Nossa Senhora da Conceição foi uma tentativa inicial, precária, enquanto o Real Forte Príncipe da Beira foi a declaração definitiva de poder. Perfeito. Um era temporário, reativo, o outro, o Príncipe da Beira, era permanente e proativo, uma obra monumental de pedra, símbolo da consolidação da estratégia portuguesa. A banca pode tentar colocar os dois como equivalentes, mas não são. De forma alguma. A escala e o significado são completamente diferentes. E, por fim, a criação da Capitania de Mato Grosso. As razões foram puramente estratégicas: proteger o ouro e conter a Espanha. Exatamente. Nada a ver com borracha, que veio muito depois, nem com facilitar comércio com os jesuítas, que, na verdade, eram os adversários do outro lado do rio. Representando os interesses espanhóis. Isso. Compreender essa dupla motivação econômica e militar é a chave para entender por que a coroa investiu tanto e agiu tão rápido para consolidar seu domínio ali. Fantástico. Fica muito claro como a história de Rondônia é, na verdade, um microcosmo da formação do Brasil. É uma mistura de exploração econômica, engenhosidade logística, estratégia militar e, por fim, uma imensa habilidade diplomática. Uma aula de história e estratégia. E o material do professor Lessa nos deixa com uma reflexão final muito poderosa. O Real Forte Príncipe da Beira está lá até hoje, em ruínas, mas ainda imponente como uma sentinela da história na margem do Guaporé. Nossa. Conhecer esse passado de luta pela soberania, pela defesa do território, é mais do que estudar para uma prova. É uma inspiração sobre a importância da integridade, da estratégia e da dedicação na construção de um futuro sólido. Seja para um país, seja no serviço público, uma imagem muito forte para encerrar. A fortaleza como um símbolo de resiliência. Fica o convite para quem nos ouve. Qual outro período da história de Rondônia ou do Brasil vocês gostariam que a gente analisasse aqui? Deixem suas sugestões. Análise produzida a partir do conteúdo do projeto Alero Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou nos estudos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim o sistema avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!